E aí, pessoal, tudo bem? Bom, tem muito seguidor português aqui no canal, então aqui para fazer uma atenção especial a eles. Tinha feito um vídeo depois de Benfica e Porto, lá no começo do Campeonato Português. Agora teve Porto e Sporting, aliás, Sporting Porto, né? O jogo foi no Alvalade. Então vou fazer um videozinho aqui comentando um pouco esse jogo. Um jogo que achei bem interessante, em que a torcida do Sporting teria bons motivos para sair feliz com o time, para sair otimista com os rumos que a equipe está tomando, a equipe do Silas. Mas o resultado ali vai deixar tudo do contrário, né? E acaba expondo alguns problemas que esse time vem carregando já há um bom tempo e precisa acertar, pensando na reta final da temporada, já considerando que o título da Liga tá muito difícil, mas ainda dá para o time fazer uma grande campanha na Liga Europa, classificou pro mata-mata, eliminando o PSV da Holanda, por exemplo. Então o Sporting tem um futuro aí, mas precisa corrigir alguns problemas. E o Porto conseguiu um grande resultado, um resultado que eu acho que ele nem mereceu muito conseguir, não fez um grande jogo, o que eu acho uma coisa que merece alguma atenção. O torcedor do Porto não deve ficar satisfeito só com a atuação do time, tem que satisfeito só com o resultado, tem que ficar um pouco atento à atuação, que não foi das melhores, e o Porto vai precisar evoluir mais se quiser continuar nessa perseguição ao Benfica. O Porto fez 1 a 0 logo nos minutos iniciais, né, com 6 minutos, o gol do Marega no lançamento do Corona. Uma falha incrível da defesa do Sporting, né, a defesa do Sporting ficou olhando. O goleiro Maximiano também erra, né, ele também faz uma leitura errada, ele parece não perceber direito que o Marega estava chegando. O Marega meio que mata a bola, e no que ele mata a bola já tira o goleiro e já bota ela para dentro do gol, né. A defesa do Sporting fica olhando, pedindo impedimento, que claramente não aconteceu. Um gol assim, de uma sacada muito boa ali do Porto, que tem o Marega como uma arma para um jogador que chega vindo de trás como um elemento de surpresa, ele que é um meio campista avançado, mas cortando para o meio ali, e um bom lançamento do Corona, que teoricamente são os dois meios abertos, né? O Corona estava lá atrás e o Marega se projetou ali na frente. Mas depois disso o Porto foi caindo de rendimento, o Sporting foi ganhando corpo na partida. O Porto com muitas dificuldades de saída de bola, o Porto não conseguia sair direito, muitas vezes o Marquezinho tinha que queimar a bola e acabava até perdendo ela, até o gol de empate do Sporting sai assim, mas o Porto não conseguia sair jogando. Alguma coisa acontecia quando o Nakajima voltava para buscar o jogo, só que ele é um jogador de passe curto, de drible curto, é um jogador de tabela, é um jogador para ficar do meio para frente, para fazer uma assistência, para abrir um jogo ali, não para vir atrás, buscar o jogo e carregar a bola lá na frente. Ele até é um jogador rápido para drible curto, para esse tipo de jogada. Agora, para carregar a bola lá de trás e sair jogando e chegar lá na frente ainda com fôlego, ele não é esse jogador, né? Ele até tem uma oportunidade assim no primeiro tempo, fazendo uma jogada mais ou menos assim, mas não é muito a dele. E ele acabava prejudicado por causa disso, ele acabava se sacrificando demais, se desgastando demais. Ele até sai no segundo tempo, talvez por desgaste físico, e não conseguia mais ter essa chegada na frente. O Porto estava sacrificando muito porque o Danilo não estava fazendo um bom jogo. O Porto acabava ficando sem saída de bola e o Sporting vai ganhando corpo. O Sporting rouba a bola com alguma facilidade e vai chegando na área. Mas aí acabaram aparecendo dois problemas esse Sporting. No primeiro tempo, o time faltou um pouco de criatividade, o time apelou demais para cruzamento. Talvez um pouco tenso com o placar negativo, um pouco ansioso. O Sporting estava indo só no cruzamento, foram 12 cruzamentos no primeiro tempo, só 2 certos, né? Então era uma estratégia que o Sporting insistia e não dava certo, não estava dando certo, mas o Sporting insistia. Quando o Sporting consegue fazer uma jogada diferente, uma jogada de tabela com velocidade e profundidade, o Sporting consegue seu gol, que foi numa saída do Marquezinho. O Acunha se antecipa, e no que ele se antecipa, ele já vai se projetando para receber a bola na frente, recebe a bola do Vieto
e faz o gol de empate, um gol muito merecido pelo que o Sporting fez no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Sporting veio até melhor, porque o Sporting começou a variar mais as jogadas, começou a botar a bola no chão, parou de ficar só apelando para cruzamento, fazia mais inversão, buscava a jogada em velocidade, sobretudo com o Vieto no lado esquerdo, e o Sporting teve muitas chances. Teve uma bola na trave, teve mais uma outra no finalzinho, né, mas mais um desespero, mas teve uma bola na trave e perdeu um monte de chance, e aí denotou outro problema do Sporting. O time finaliza muito mal, finaliza muito, mas finaliza mal. O Sporting, ele é quarto colocado no Campeonato Português, né, porque perdeu a posição para o Famalicão nesta rodada, mas ele é o sexto em finalizações certas, ou seja, finalizações no alvo. Agora, o que é preocupante, ele é o 12º em percentual de acerto de finalizações. São 29,4% das finalizações do Sporting são certas, quer dizer, a cada 10 finalizações, 3 são certas e 7 são erradas. O time que finaliza muito mal, e muito abaixo da média de uma liga. E aí, mesmo tirando a comparação com o Porto e Benfica, que são times claramente fortes, tudo, mas mesmo na comparação com os times de outro patamar do Campeonato Português, o Sporting desperdiça muita finalização. E isso acaba sendo a crônica das derrotas do Sporting. Contra o Porto agora foi assim, o time finalizou muito, finalizou mais que o Porto, mas finalizou mal, finalizou pouco em direção ao gol, forçou pouco o goleiro adversário. Foi assim na derrota pro Tondela e foi assim até na derrota pro Gil Vicente. Então o Sporting precisa corrigir isso, porque quando a finalização está entrando, quando o índice de desperdício de finalização é baixo, o Sporting consegue seu resultado. Agora, quando desperdiça tanto, a gente vê que foi exatamente a história dessas 3 derrotas do Sporting aí nos últimos 2 meses aí, né? Eu não estou nem contando a derrota pro Linz da Áustria na Liga Europa, que é até um jogo um pouco diferente, pegando os jogos porque o Sport já estava classificado, tudo, pegando os jogos do Campeonato Português. Então, foram 3 derrotas que custaram muito ao Sport. Se o Sport tivesse vencido o Gil Vicente e Tondela, e tivesse empatado com o Porto, que fosse, o Sporting estava perto do Porto, dava para se dizer que estava na briga. Até porque daqui 2 rodadas o Sporting recebe o Benfica, pode vencer, e deixaria o Benfica um pouco para trás, e o Porto e o Sporting poderiam ganhar um pouco de terreno em relação ao líder do campeonato. Então, era a chance do Sporting se manter na disputa do título, mas 2 derrotas aí contra times que o Sporting tinha obrigação de vencer, mesmo fora de casa, e agora essa derrota para o Porto, tiraram o Sporting da briga. Mas o Sporting mostrou um bom futebol, mostrou um time com capacidade técnica e tática de construir o jogo, entendeu? Vieto foi bem, no geral, apesar de desperdiçar muitos gols, mas criando espaço, assim, do ponto de vista da dinâmica do jogo, o jogo funcionou ali, né? O Acunha também. O Sporting parece ter algumas coisas interessantes, precisa melhorar a atenção na defesa, que voltou a se manifestar no segundo gol, né? Que o Doumbia fica parado e deixa o Soares subir sozinho para fazer o gol da vitória do Porto. 2 desatenções da defesa foram cruciais para essa derrota do Sporting, além do monte de gol perdido. Mas o Sporting teve chance de ganhar, podia ter vencido esse jogo. Na transmissão da TV até mostrou muitas o rosto de incredulidade dos torcedores sportinguistas, e é compreensível, porque acho que eles perceberam que era um jogo vencível, era um jogo que dá para vencer contra um time que o Sporting costuma se dar bem quando joga em casa, né? O Porto não vencia os Leões no Alvalade há muito tempo. Então o Sporting acho que deu bons sinais. Agora, alguns erros foram cruciais demais, isso precisa ser corrigido pensando no restante da temporada, mas é um time interessante ali. Quanto ao Porto, acho que o Porto voltou, parecia que ele ainda estava sentindo um pouco de falta de ritmo aí depois dessa pequena pausa de Natal e Ano Novo. O Porto não voltou no mesmo ritmo. O Porto não voltou no ritmo que vinha, não voltou no ritmo que a gente viu no jogo contra o Benfica, que foi um ritmo muito mais forte, né? O Porto acabou se viu dominado pelo Sporting, fez 1-0 com um gol prematuro, que até foi sair na frente foi muito importante para o Porto no jogo contra o Benfica, em Lisboa também. O Porto sai na frente e não consegue manter o controle da partida, deixa o Sporting dominar o jogo, fica numa certa enrascada em determinados momentos, sobretudo na primeira metade do segundo tempo, e
No final até acabou conseguindo a vitória, quando o Nakajima sai e entra o Dias, dá um pouco mais de fôlego ali no meio de campo, o japonês já estava morrendo ali, o Dias dá um pouco mais de vigor físico e dá um pouco mais de chegada na frente, mas acho que o Porto precisa acordar um pouco mais. O time mostrou muitas falhas, e para um time que está na perseguição ao Benfica, que está num ritmo forte ali na Liga, o Porto precisa manter esse ritmo forte também. E neste jogo acho que não teve, acabou vencendo, mas não pode se deixar se considerar satisfeito, porque foi uma vitória um pouco circunstancial. Os erros do Sport acabaram sendo muito... tiveram uma participação muito grande nesse resultado final. O Porto não construiu tanto assim essa vitória. Não pareceu... uma coisa do time que está atrás, estrategicamente atrás, mas está saindo em contra-ataque rápido e consegue seus gols ali, consegue controlar o jogo dessa forma. Não foi muito o caso. O Porto realmente estava com dificuldades na partida, e isso é uma coisa perigosa. Talvez tenha sido um pouco essa falta de ritmo, o Sporting voltou um pouco mais intenso dessa paradinha, o Porto nem tanto, sei lá, vamos ver ainda o que acontece pra frente, mas o torcedor dos Dragões tem que ficar um pouco alertas aí. Acho que não foi uma grande atuação não, apesar de um grande resultado, e um grande resultado não só porque venceu um clássico fora de casa, num estádio em que o Porto historicamente vinha tendo dificuldades, mas porque também venceu sem jogar bem, e é importante para um time que quer ser campeão conseguir resultados mesmo nas jornadas infelizes. Isso o Porto até conseguiu. Agora, essas jornadas infelizes não podem ficar se repetindo toda hora, então por isso o time vai ter que trabalhar um pouquinho aí para melhorar um pouco o nível do jogo e não acontecer o que aconteceu neste domingo. Tá bom? Mas é isso, então se vocês gostaram do vídeo, da joinha, se não gostaram, se inscreva no canal, clica no sininho e comente aqui, sobretudo se vocês forem aí a bancada portuguesa aqui que segue o canal, e fala aqui quais foram as suas visões, talvez algumas muito diferentes das minhas, até porque eu tenho um ponto de vista um pouco brasileiro e de jeito brasileiro de ver o jogo, vocês têm um ponto de vista português que é bem legal também, bem diferente, e até esse diálogo e a comparação das diferenças de visões é interessante para enriquecer o nosso conhecimento e o debate sobre futebol, tá bom? Então é isso, então um abraço e até mais.